para outro cantinho que eu vou conversar com outro jornalista, analista de segurança pública. Estamos aqui com ele, Jonas Maia. A gente volta agora às 9h54 a falar sobre a operação do Ministério Público de São Paulo, que prendeu suspeitos de serem infiltrados no PCC. Ele, Jonas, quais novidades nós temos, hein? Bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Estava ali em uma ligação com alguns integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e as novas atualizações, segundo o inquérito do Ministério Público, GAECO, que é o Grupo de Apoio ao Combate ao Crime Organizado de Campinas, as informações são do seguinte: como que começou essa investigação? A gente já até está com a questão na tarja também em relação ao agosto do ano passado, quando um traficante do PCC foragido de São Paulo foi preso pelo Ministério Público de São Paulo em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e quando ele foi preso, os integrantes do Ministério Público dizem o seguinte, que ele entregou o celular dele e disse que ele foi extorquido em R$500 mil por alguém que se passava por um promotor do Ministério Público de São Paulo e dizendo que se ele pagasse, ele não seria preso. A investigação começou daí e há essas mensagens entre esse traficante foragido e a pessoa que hoje foi presa nessa operação, que era o ex-estagiário do Ministério Público, da Promotoria de Justiça de Campinas, não era do GAECO. Então essa investigação avançou por outro caminho e se chegou a essa pessoa. Mas há uma outra informação ainda em relação a essa infiltração e uma troca de informação, vazamento de informações sigilosas entre agentes do poder público, no caso agora falando do chefe das investigações da Polícia Civil, com a facção Primeiro Comando da capital. Um segundo ponto dessa investigação também que tivemos acesso, o Ministério Público diz o seguinte, que após a prisão desse traficante lá em Balneário Camboriú, 2 dias depois, houve uma reunião entre o chefe das investigações e um empresário conhecido como o responsável por lavar dinheiro do PCC, seu operador financeiro do PCC em Campinas. Foi numa barbearia e o Ministério Público conseguiu até imagens desse estabelecimento que mostram, essas imagens mostram ali essa conversa entre os dois, o chefe da polícia, no caso das investigações, e um integrante do Primeiro Comando da capital. Nesse momento, não é possível afirmar, segundo os promotores com quem eu conversei, se faria parte de um plano para atacar um promotor de justiça que investiga o PCC, o promotor Amaury, como a gente já trouxe aqui também no Live CNN, ou se seria mais uma questão, mais um episódio de achaque, uma extorsão contra um integrante do PCC. Esse é um segundo ponto também dessa investigação. E tudo isso, segundo os integrantes do Ministério Público, mostram uma infiltração ou uma relação nada republicana entre os integrantes dos agentes públicos com a maior facção do Brasil, com troca de informações, com ajuda e uma extorsão, num caso específico, R$500 mil para que um traficante do PCC foragido não fosse preso e também uma troca de informações entre o chefe das investigações da Polícia Civil com o operador financeiro responsável por lavar dinheiro do PCC. E aí entra a outra questão, que é justamente o ataque, o plano de morte contra um promotor de justiça do GAECO de Campinas, promotor Amaury. Nessas investigações, nessa imagem em uma barbearia entre o responsável pelo PCC, em lavar o dinheiro do PCC e o chefe das investigações, a polícia descobriu, o Ministério Público, melhor dizendo, descobriu que esse homem investigado que estava ali na barbearia foi o responsável por arquitetar um plano de morte contra esse promotor e logo depois, inclusive, dessa reunião. Então, tudo isso está nessa investigação e tem outros pontos ainda a serem respondidos, segundo os investigadores do GAECO de Campinas. Se nessa reunião entre o policial e o integrante do PCC, se ficou acordado algum plano, alguma informação sobre esse agente público do Ministério Público, ou se houve uma extorsão ali derivada da outra extorsão também de R$500 mil contra um traficante do PCC. Então são várias pontas de uma investigação que a gente, agora analisando esse caso, vê uma infiltração de um Estado paralelo entre integrantes do poder público e integrantes de uma facção que é a maior facção do Brasil,
contra agentes públicos, contra próprios agentes públicos da mesma categoria, da mesma instituição, o Ministério Público do Estado de São Paulo. E um último ponto também é que o ex-estagiário que teria extorquido esse traficante se tornou um advogado e foi preso hoje na mesma operação que prendeu, então, o chefe das investigações de São Paulo. Várias pontas, várias investigações e tem muito mais o que avançar, segundo os integrantes do Ministério Público. Por quê? Celulares foram apreendidos, anotações foram apreendidas e tudo isso passa por uma análise, a partir de agora, muito criteriosa para avançar ainda mais, para saber se há outros planos também por trás dessa facção. Elisa? O traficante extorquido em R$500 mil. Jonas Maia, muito obrigada. Em instantes a gente volta a atualizar essa operação do Ministério Público do Estado de São Paulo.